Olá pessoal, bom dia. Tá? Nós estamos, na verdade, hoje estudando sobre a questão do continente europeu, tá? Onde nós iremos estabelecer algumas especificações, iremos especificar a questão da Europa ligado à questão do meio natural, né? Quando nós falamos em meio natural, subtende-se que você entenda que inclui clima, vegetação, relevo, hidrografia. Todo esse processo está incluso dentro dessa parte do estudo da Europa, né? Esse continente aqui. Nós estudamos no ano passado, né? No 8º ano. Geologicamente, a Europa, assim como, por exemplo, a África e a Ásia, é um continente único, fisicamente falando, no sentido físico, onde se inclui a África, a Ásia e a Europa, que é chamado geologicamente de Euro-Afro-Asiático, é o continente Euro-Afro-Asiático, onde, na verdade, como nós estudamos no 8º ano, vocês se lembram muito bem, que simplesmente a Terra ficava dividida, ao invés de ser caracterizado em 6 continentes, ele se subdivide em 4 continentes, porque leva-se em consideração a questão ligada da junção África, Europa e Ásia. Mas, especificamente hoje no estudo da Europa, no meio natural, nós iremos observar as regiões naturais, onde ela pode ser subdividida em Europa do Norte, Europa Oceânica e Europa do Sul, certo? Com as suas características específicas. Na Europa, por exemplo, do Norte, onde tem o predomínio de planícies, montanhas e o clima frio e polar, é justamente essa parte aqui, onde se caracteriza toda a parte norte da Europa, onde é uma área realmente muito inóspita, no sentido climatologicamente falando. Ela basicamente tem um clima muito parecido com o clima polar do norte, certo? Tanto que, durante os invernos, por exemplo, o que ameniza um pouquinho a questão climática é justamente o quê? Algumas correntes marítimas que vêm aqui, né? Que vêm de próximo do Equador e que chega até aqui para amenizar a questão ligada aos frios rigorosos da Europa com os países norte do continente europeu. Então, o clima polar, ele é um clima rigoroso, certo? É uma área, por exemplo, que tem uma característica própria, tem suas características próprias, né? A pesca predomina muito em países como a Dinamarca, a Noruega, que são países que têm uma importância fundamental dentro desse setor aí. Depois nós temos também como característica específica a Europa oceânica, que prevalece as planícies e o clima temperado, certo? Para especificar para vocês a característica do clima temperado, é um clima que ele tem as suas 4 estações bem definidas. Você sabe, por exemplo, quando é o verão, você sabe quando é o inverno, você sabe quando é a primavera e você sabe quando é o outono, né? Uma das características, por exemplo, da Europa oceânica, por exemplo, dentro do clima temperado, é que, por exemplo, durante os invernos, algum tipo de vegetação, algumas caducifólias, ela cai as folhas, por exemplo, durante o inverno, para receber justamente o gelo. Durante o outono, na Floresta Negra, por exemplo, como é caracterizada dentro da Alemanha, ela tem uma característica de quê? De também ter uma coloração mudada. Ela fica, na verdade, cai as folhas durante o período do outono, para justamente chegar ao período do inverno com as suas características, e depois, mais uma vez, retorna a vegetação normal, né, fazendo o seu processo de evapotranspiração natural, típico daquele clima, certo? Temos também aqui a questão da Europa do Sul. A Europa do Sul, né, é justamente o sul da Europa em si, onde tem as montanhas, né, os Alpes europeus, e também caracterizado pelo clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo, ele é um clima, por exemplo, temperado mediterrâneo, ele já é um clima mais quente, já tem uma característica muito mais tropicalizada do que o restante da Europa, tanto do norte quanto do central, porque justamente onde está localizada a Itália, a Grécia, certo? Portugal, que são países que têm uma característica específica dentro da parte climatológica, em que demonstra suas características próprias, certo? Então, no geral, a Europa do Norte, a Europa Oceânica e a Europa do Sul são as 3 subdivisões específicas em que mostram o continente europeu como um todo dentro desse contexto, certo? Então, no primeiro momento, era isso que eu tinha que passar para vocês, certo? E espero que vocês aproveitem com os conteúdos que já estão sendo postados, para vocês não perderem muito tempo. Eu agradeço a vocês e não deixe de ver um pouquinho do vídeo para complementar o estudo de vocês. Obrigado pela atenção.